Unidade do aprendizado. Vou ler um pequeno trecho do livro Sandlo, que é Reflexões para a Cura da Alma, onde tem o seguinte tema: solidariedade e compreensão. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas todas as relações em que nos encontramos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. Ela nos prescreve a indulgência porque dela precisamos. O Espírito Iluminado, Vicente de Paulo, nos disse que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Ser caridoso, porém, é também sentir toda a satisfação que a prática do bem nos oferece. Quem ama é o primeiro a receber todo o benefício do amor. Quando toda a humanidade estiver convicta da grande verdade que é dando que receberemos, este planeta será diferente, pois todos serão envolvidos pelo sentimento de amor e de caridade. Nesse momento de prece inicial, com os nossos corações já ligados a Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual, a gente agradece pela nossa vinda, pela nossa presença, pela oportunidade de vir, pela casa que nos recebe e que nos dê, Senhor, ouvidos de ouvir, para que possamos compreender todas as palavras que serão ditas e que possam nos trazer as reflexões necessárias ao nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, a gente está finalizando o tema central do mês, que é superando a ansiedade, e hoje quem vai estar falando para a gente é o senhor Laci, com o tema Tua Conduta. O senhor fica à vontade, a casa é sua, viu? Os nossos irmãos. Quer levantar um pouquinho mais? Mesmo? Cadê? Ah, tá caindo. Aí tá bom. Obrigado. Então, a todos os nossos irmãos e irmãs dos dois planos da vida, os nossos cumprimentos, e que as bênçãos do Cristo e o amparo dos amigos espirituais nos envolvam em mais essa oportunidade que nos é dada para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, enfocando hoje o tema central do livro, né, superando a ansiedade. Então nós vamos buscar uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 48, capítulo 10, versículo 38 a 42. Então o Cristo ele é o guia, é o modelo, né, para a nossa caminhada sempre. E nós vamos ver que os livros vêm na sequência, aí depois do Evangelho, há 2000 anos, sempre trazendo, principalmente aos olhos da psicologia, uma visão mais cotidiana, mais rotineira do nosso dia a dia, enfocando a questão do lar, da família, do trabalho. E a ansiedade, nós vamos perceber o Cristo já abordando a ansiedade há 2000 anos, e até hoje, ainda por um longo tempo, nós vamos ainda lutar com essa situação, porque a ansiedade é algo natural, é comum a ansiedade. A questão é o excesso de ansiedade. Aí eu deixo de controlar a ansiedade, deixo de dominar a ansiedade e ela passa a me dominar. Essa é que é a questão toda, é o problema todo.
Tudo em excesso incomoda. Tudo que passa das medidas incomoda. Então, por exemplo, o espírito, antes dele reencarnar, antes dele retornar ao corpo físico, ele tem toda uma preparação. Então não vem nenhum espírito assim solto, ao léu, a passeio, aqui no nosso planeta. Não existe isso. Aqui é lugar de trabalho, e muito trabalho, por ser um planeta de expiação e prova, ou prova e expiação, não importa, porque aí varia de acordo com o nível evolutivo do próprio espírito. Então, o espírito ele tem todo um planejamento no plano espiritual para ser cumprido aqui. Nós vamos ver isso lá no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz e do médium Francisco Cândido Xavier, na reencarnação do Segismundo. Tudo organizado, tudo planejado. Nós vamos ver no livro que fala sobre Francisco de Assis, do espírito Miramês, e do médium Nunes Maia, a reencarnação do evangelista João, como Francisco de Assis, tudo planejado, tudo orientado, tudo preparado. Claro que não é de forma milimétrica, porque o espírito tem o livre-arbítrio. O espírito, na condição de ser inteligente da criação, ele tem a capacidade de escolha, de discernimento, mas a mola mestra, a cumieira da construção, da reencarnação do espírito, isso é tudo planejado. As variáveis, elas obedecem ao livre-arbítrio do espírito, mas são variáveis que não vão influenciar a matriz, não vão influenciar o eixo central da questão, em absoluto. Então, a ansiedade surge de onde? Quando o espírito quer abraçar o mundo com os próprios braços. Quando ele quer dar o passo além das pernas. Se o espírito voltasse para si mesmo, agradecesse a Deus pela sua situação, porque o espírito está na situação justa, merecida, para que ele seja anjo, para que ele seja um espírito superior um dia. A justiça de Deus é perfeita. Não sobra um centavo, não falta e nem sobra um centavo. Não falta e nem sobra nada além, é tudo na medida certa. Então, a grande questão, em decorrência da grande maioria de nós que reencarna aqui no planeta, ser espírito imperfeito, está na primeira categoria. Em decorrência disso, os vícios e as paixões, eles não nos obrigam, porque nós temos o livre-arbítrio, mas eles nos influenciam ao despertamento de um passado infeliz. Por isso que não adianta a pessoa falar assim, não, foi o espírito que me influenciou, eu fiz porque ele falou. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Por isso que as consequências, elas recaem sobre o espírito encarnado ou desencarnado que aceitou aquela influência. Agora, por que aceitou a influência? Porque não vigiou e não orou, como deveria fazer. Não movimentou os recursos que Deus já lhe deu de reencarnações passadas, da erraticidade, que é o período entre a morte do corpo físico e a reencarnação do espírito. Então, reencarnou e permitiu-se ser influenciado em demasia por questões inerentes à matéria. O antídoto da ansiedade, ou a convivência pacífica da ansiedade, leva o espírito à reflexão de que não lhe falta o necessário para a sua caminhada. Então, o espírito ele é preparado para a reencarnação. Imaginem só, nenhuma mãe, nenhum pai, não estamos falando aqui de exceção. Nós estamos falando da regra,
ou seja, da grande maioria. Nenhum pai, nenhuma mãe coloca na mochila do filho para ir à escola cadernos em excesso, pesos em excesso, que vai prejudicar a sua caminhada, a sua coluna. Nenhuma mãe, nenhum pai em sã consciência faz isso. Quem faz isso é exceção à regra. Nós não vamos considerar isso. É uma minoria, por descuido ou algum outro motivo. Agora, Deus vai nos dar uma atribuição além daquilo que você pode desempenhar para ser feliz, para se libertar de si mesmo. Se Deus permitisse isso, Deus não seria amor. Em absoluto, e Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus não vai permitir que o espírito reencarne para ser infeliz, para sofrer, para ficar no prejuízo, para ter a sua trilha infeliz. Deus não existe Deus da infelicidade. Não existe Deus de tristeza. Não existe Deus de ansiedade. Não existe isso. Isso é criação do Espírito. Enquanto o Espírito achar que não é ele, que não é coisa dele, que é coisa de alguém, de outro espírito, de outra situação, ele não vai conseguir vencer a si mesmo. Não vai. Ele vai ficar assim, ó, pula um pouquinho para aqui, outro pouquinho para ali, para lá, para lá, para lá, para lá. Ele não se encontra. Ele fica sem rumo, sem direção. Então, primeiro o espírito precisa se autoconhecer. Isso é duro, isso é difícil? É muito difícil. Não é impossível, não, mas é muito difícil o espírito se autoconhecer. Porque o danado conhece tudo da vida alheia, do vizinho, do seu cliente, do que não é da sua conta. Aí ele começa a trabalhar a ansiedade, porque ele passa a assumir algo que não é dele. Se ele reencarnou para 1 quilo, ele começa 1,1 kg, 1,3 kg, 1,5 kg. Esse excesso que não é dele é que começa a ansiedade. Então é preciso o espírito vigiar, orar, pedir a inspiração do seu anjo de guarda. Ah, mas eu vivo pedindo a inspiração do meu anjo de guarda, porque eu já reconheci que eu sou a causa do meu sofrimento, eu já entendi. Eu já entendi que o que eu vivo hoje é efeito do meu passado. Eu já entendi que o que eu vou viver na próxima reencarnação é efeito do hoje. Eu já entendi. Mas eu não estou conseguindo força para isso. Mas você, eu, nós, como criaturas de Deus, a essência do Criador está dentro de nós. Esse pedido é da boca para fora ou é do coração para fora? Então, quando o pedido foi feito, o irmão ou a irmã entrou para o quarto, trancou a porta, ficou a sós consigo mesmo, com a sua consciência, voltou-se para dentro de si mesmo. Porque se eu ficar olhando o lado de fora não é meu, ele não me pertence. E quando eu fico buscando algo que foge à minha capacidade, eu começo a desenvolver a ansiedade. Como que eu vou conseguir algo que eu não tenho a raiz dentro de mim? Então eu quero ser médico, mas cadê o meu curso de medicina? Eu quero ser motorista, cadê minha carteira de motorista? Então é preciso não dar o passo além daquilo que a gente comporta. E isso é uma demonstração da gratidão a Deus, da fé em Deus, de aceitar-se como o ser é. E saber que nós estamos, cada um de nós está na sua melhor versão. Se o irmão ou a irmã está satisfeito consigo mesmo,
Lembre-se que Deus te ama do jeito que você é. O Cristo te ama do jeito que você é. Quando Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele não está perguntando o tamanho da sua sobrecarga, não. Ele não está em absoluto te julgando, não. E quando eu começo a me julgar, eu entro em ansiedade porque eu fico desesperado. Não, então lembre-se, em primeiro lugar, que Deus te quer do jeito que você é. Não precisa se modificar e nem buscar fugir à sua verdade, à sua realidade. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus estava na casa de Zaqueu. Está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus estava na casa de Zaqueu e depois da conversa, como não é o teor que nos importa agora, nós vamos abreviar. Então, depois do encontro de Jesus com Zaqueu, ele vai saindo e chega na porta da casa de Zaqueu e as pessoas estavam comentando, distante dele, questionando e julgando e condenando. Como pode uma pessoa de uma capacidade tão ilibada, tão elevada, um filho unigênito de Deus, no sentido de ser o mais puro, o mais sábio, o mais elevado que em todos os tempos esteve aqui. É filho único, não. Todos nós somos criaturas de Deus. A água é filha de Deus, a pedra é filha de Deus. Porque tudo foi Deus que criou. Tudo é obra de Deus. Então as pessoas estavam de longe questionando. E Jesus responde assim, ó, o Filho do Homem não veio pelos que têm saúde, veio pelos doentes. Então qual a razão da pessoa não se aceitar do jeito que ela é, com o que ela tem, e agradecer a Deus pela sua situação, se o Cristo sabe, se Deus sabe? Então, deixe com Deus, confia nele, que ele está no comando. Coloque nas mãos de Deus. Estamos falando, coloque nas mãos de Deus, mas nós não sabemos que tudo, 100%, está nas mãos dele. Inclusive nós, porque ele é que é o Criador. Quando a gente fala assim, coloque nas mãos de Deus, não invista na sua ansiedade. Se você está se desesperando com a situação, é porque não está escolhendo a boa parte. Não está escolhendo a melhor parte. Qual é o seu melhor amigo? É você mesmo. A sua melhor amiga é você mesma. Não é o seu vizinho, seu pai, não. Então observe bem qual é a produção da sua mente. O pensamento é um atributo mental. Observe bem o que sua mente está produzindo. Porque Jesus diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo, numa passagem também, eu acho que deve ser o capítulo 10 ou 12, ele fala assim, ó, o que macula o ser não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, porque isso vem do coração. Vós sois deuses, brilha a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Então o reduto da felicidade está dentro de cada um de nós. E quando a pessoa não se olhe em frente ao espelho, na forma de atacado. Não, isso é ansiedade. Se olhe na frente do espelho em forma de varejo. Cada detalhe. Se acalme. O chá de camomila não vai te acalmar, nem de maracujá. Isso é efeito, isso é de fora para dentro. A questão é de dentro para fora.
Eu posso tratar o efeito? Posso tratar o efeito. Agora, o que é melhor? O autodomínio, o autocontrole, a autoobservação? Ou a pessoa parecer-se calma? Não é calma. Parecer-se calma através de medicamentos fortíssimos. Ficar dopada, lerda, pacata, dormir a noite toda e acordar no outro dia esgotada, como já tomado uma surra. Porque o corpo não saiu do corpo, o espírito não saiu do corpo. Tentou-se expulsá-lo pela força medicamentosa. Mas o corpo é instrumento do espírito, Deus lhe deu para a sua evolução. Então ele tem a afinidade com o corpo. Então o tratamento psiquiátrico deixa para lá, não serve para nada, não presta para nada. Se alguém entendeu isso, é por sua conta e risco. Nós não falamos isso. A doutrina espírita ela é ciência, filosofia e religião. Então esses três caminhos seguem normalmente. Quem vai diminuir ou aumentar a dose do medicamento é quem estudou para isso. É quem tem responsabilidade para isso, que é o profissional da área. Mas nós somos corpo e espírito. Então nós não podemos deixar passar a oportunidade aqui de falar a cada irmão, a cada irmã, onde está a real causa da situação. Nós vamos ler trecho a trecho do livro, do nosso tema aqui. Nós só estamos fazendo uma introdução para que cada irmão, cada irmã possa compreender melhor a leitura do texto aqui do livro Superando a Ansiedade, da média Eulália Bueno, o Espírito Maria do Rosário Del Pilar. Então, nós vamos à leitura da passagem do Evangelho de Lucas, que nós prometemos, né? Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas não conheceu Jesus. Ele e o apóstolo Marcos não. Eles vieram depois, em que pese sejam evangelistas. O Evangelho de Lucas, como está no livro Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel e do médium Franciscano Xavier, foi ditado, foi passado a Lucas por Maria, a mãe de Jesus, na ilha de Páfnos. Ou seja, quem lê o livro, estudar o livro Paulo Estevão, vai tomar ciência de forma pormenorizada do que nós estamos falando. Então, Maria convidou o apóstolo Paulo para ir visitá-lo, que ela queria contar muita coisa para ele, sobre os feitos de Jesus, ela como mãe. Só que Paulo já estava com a idade muito avançada e muito trabalho nas psicografias, então ele não pôde ir, ele chama Lucas e pede que Lucas vá encontrar-se com Maria. Então Lucas vai encontrar-se com Maria e Maria conta a ele, então, muitas coisas sobre a vida de Jesus. Então o Evangelho de Lucas seria o Evangelho de Maria, na verdade, né? Como o Evangelho de Marcos, na prática, seria o Evangelho de Pedro também, que está no livro Paulo Estevão. Então, Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então, a ansiedade ela é um fruto do apego excessivo à matéria. Nós temos que amar, nós temos que respeitar, nós temos que investir no corpo físico e na saúde do corpo físico. Porque ele é o habitat do espírito, ele é um instrumento que o espírito usa no dia a dia para a sua evolução. Então, com a limitação do corpo, ele impõe a limitação ao espírito, que o convida a ser menos ansioso, menos apressado, porque o corpo vai impor-lhe uma limitação. Então, é importante cuidar do corpo. O que nós estamos falando é o apego excessivo àquilo que não nos pertence, que o corpo é um instrumento para a evolução do espírito que Deus nos dá. Então, quanto mais nós utilizarmos o corpo a serviço do bem, a serviço do semelhante, nós vamos estar trabalhando, então, a serenidade, a calma dentro de cada um de nós. Então, quando a pessoa defronte o espelho,
ela vai se auto-observando o cabelo, um lado, o outro, as sobrancelhas, o nariz, a boca, o queixo. Ela está trabalhando a serenidade, a calma dentro dela. Ela está sendo grata a Deus pelo corpo que Deus lhe concedeu. Quando a pessoa critica a si mesma, ela faz o contrário. Ela se torna insatisfeita com aquilo que Deus lhe deu, que é o justo e é o necessário, porque está relacionado com os feitos do Espírito na reencarnação passada. E é o que ele merece, o que ele precisa hoje para vencer as oportunidades de crescimento e de libertação que Deus lhe concede. Então, Deus não é injusto em absoluto. Então, nós vamos ver no capítulo 13, lá, do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz e do médium Franciscano Xavier, qual a razão que o Sigismundo tem depois um problema seríssimo de coração. Numa certa fase da vida dele, já reencarnado, ele tem um problema seríssimo de coração, o Sigismundo. Eu não vou contar por quê, aí vocês vão ler lá e vão ver o que ele causou na reencarnação passada, que ele vem com esse problema sério de coração. Como o espírito tem uma mente assim, abundante. Então, se tiver alguém aqui que tem um problema de coração, não é que você tenha feito o que o Sigismundo fez, não. Pode ser e pode não ser, eu sei lá. O que nós estamos falando aqui é da lei de causa e efeito. Como a pessoa que tem um distúrbio na área respiratória, muito forte, isso não é por acaso. Então, o livro Ação e Reação, de André Luiz e do Chico, as obras de André Luiz são ricas na lei de causa e efeito para que a pessoa compreenda o porquê das coisas. Aí, isso fortalece a fé do espírito reencarnado. Fortalece a fé em Deus. E muitas vezes o espírito deixa de ser ansioso em decorrência disso e passa a ser um espírito grato a Deus, porque ele está hoje se melhorando em decorrência do passado e vai ter uma outra reencarnação muito melhor do que a de hoje. Mas porque é claro que quando o espírito ele é sereno, ele é calmo, sem saber a causa da situação, a sua compensação é maior. Porque ele fez um esforço de autodomínio, de autocontrole, sem o conhecimento da razão daquilo. Vai ter um valor diferente de quando ele fica sabendo o porquê e ele fala assim, não, eu tenho que te aguentar, porque eu fiquei sabendo que na reencarnação passada, ó, não deu certo. Então, hoje eu tenho que te aguentar, que eu fiquei sabendo disso. É claro que vai ser bom, lógico. Seria melhor se tolerasse sem que tomasse conhecimento da razão daquilo ali que ele está vivenciando. Aí a mão direita não saberia o que fez a mão esquerda. Mas sabendo também é melhor do que errar novamente sem o conhecimento. Então, os benfeitores espirituais, sabendo do passado do irmão, da irmã, do nosso passado, muitas vezes ele nos permite tomar esse conhecimento para que nós possamos, então, buscar nos tornar pessoas mais calmas, né? Então, prosseguindo aqui o que nós estávamos lendo, né? É interessante que quando nós falamos que a ansiedade está ligada à questão material, e a pessoa... é a questão material que ela não tem. Porque o que já está com ela não fica ansiosa por aquilo. Não há. Isso já está ali à sua disposição, dentro da gaveta, no aparelho celular, no computador, no bolso. Já está à sua disposição. Você não fica ansioso por isso, já está resolvido. Imaginem só, a pessoa fica ansiosa pelo que não está com ela ainda.
pelo que não é dela, como se ela fosse dona do futuro, dono do que está por vir. E essa ansiedade, ela agrava questão ligada ao coração, pressão sanguínea, faz com que substâncias aumentem a circulação pelo sangue no organismo e substâncias danosas ao corpo físico. Acelera o batimento cardíaco. A adrenalina não aumenta a capacidade de deslocamento dela à toa, em absoluto. Então, quando a pessoa vai trabalhando isso dentro dela, e, em primeiro lugar, se ela sabe disso, tem conhecimento, e às vezes já toma remédio para um controle da ansiedade, ajude o medicamento que o médico te passou. Aumente, potencialize esse medicamento que o médico te passou. Você não precisa contar isso para os outros, não. Claro que eu estou contando aqui em reunião pública, porque ele tem que aproveitar o momento. Mas não precisa ficar contando para os outros, ou se quiser contar, conte. O que é que custa quando você vai tirar uma garrafa com água fluidificada na casa espírita? Coloca um bilhetinho lá, ó, seu nome, a sua idade, põe assim, excesso de ansiedade. Então, você acha que o benfeitor espiritual não vai colocar um medicamento ali espiritual para você tomar com um medicamento químico humano, que vai ficar mais potencializado, que vai te ajudar mais a vencer isso? Você acha que os bons espíritos vão negar te atender? Em absoluto. Porque eles sabem que você é mais sereno, mais calmo, vai observar melhor quando você estiver andando pela rua, vai observar melhor a pessoa que está deitada ali no chão, ó, em cima de um papelão, e vai emitir pelo menos um pensamento de oração na direção dela. Não vai mais passar rápido, célere, como lá na parábola do bom samaritano, como o sacerdote, como o levita, que passam de liso. Não. Você vai ter chance de passar como bom samaritano. Uma boa tarde, uma boa noite, que às vezes antes você não conseguia. E agora você está de forma mais serena, mais calma, prestando atenção no que se passa em torno de você, eu em torno de mim, mas não mais para ficar reclamando das outras pessoas, de autoridades, mas observar a sua autoridade que você já tem. Porque não é a primeira vez que você está ouvindo um estudo. Não é a primeira vez que você está lendo uma mensagem do Evangelho. Então, por que não desenvolver isso dentro de você, esse antídoto? Que quando as pessoas ficarem ansiosas, desequilibradas, perturbadas em torno de você, alguém vai notar a sua calma. Vai observar a sua serenidade. E vai falar assim, nossa, a coisa estava lá de perna para o ar, pegando fogo, e você nem... Era como se não fosse com você. Todo mundo saiu desesperado, um atropelando o outro, porque alguém gritou que estava pegando fogo lá no cinema, no teatro, dentro do ônibus. E você ficou lá acalmando as pessoas, para ter calma para sair. De onde você tirou essa serenidade? Então a pessoa sabe que antes de dormir, ela fez uma oração, porque ela não quer ser mais um traque. Ou seja, que explode à toa. Não quer ser mais assim. Ela ficou feliz com a vibração serena e calma de alguém. Ô fulano, me conta, onde que tem essa água que você está bebendo? Você é calmo demais. Você é muito tranquilo, muito sossegado. Aí você não pode ficar com vergonha, né? Você tem que falar assim, não, eu sou espírita, eu estou indo lá no GELUZ, né? No Grupo Espírita, nas Nações Unidas, estou assistindo uns estudos, estou lendo uns livros, estou tomando uns passos. Eu não era assim, não.
Agora estou fazendo um esforço danado, porque tem hora que me dá uma vontade de ser o homem velho. Ou seja, de fazer com que o passado tenebroso desperte, porque ninguém se transforma em espírito superior do dia para a noite, em bom espírito do dia para a noite. É uma conquista. Então, observem bem que o evangelista Lucas diz assim, ó, Marta o recebeu em casa. Casa é a estrutura física, material. É para o uso. Lar é diferente. Lar é a afetividade. Lar é a ternura. Lar é o respeito. É a amizade existente entre os seres reencarnados e desencarnados que habitam aquela casa. Palafita, de lona, embaixo de um viaduto, de uma marquise, não importa. Mas muitas vezes ali tem uma relação muito mais fraterna, muito mais serena, mais amiga e mais tranquila do que em uma mansão. Em uma residência com grande conforto material. Então, Marta está associada à casa, né? E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, Marta era pegada à casa e Maria à questão espiritual, ao bem que vai nos acompanhar. Não é aquilo que a ferrugem come, que a traça destrói, não. É a virtude, é a amizade, é o respeito, é a lealdade, é o companheirismo, é o ficar calado na hora de uma afronta, porque a afronta é um convite para despertar a ansiedade, a pressa no responder de forma desacordada e perturbada. Mas se a pessoa, então, se ela faz a oração e se esforça, ela pensa antes de falar. Ela não vai de imediato entrando naquela sintonia. Então, mas é claro que essa energia não pode ficar represada, porque não é energia boa, é uma energia da ansiedade excessiva. E como que a pessoa vai dispersar essa energia, então? Para não atacar o coração, o fígado, o rim, o estômago, etc. Canto a música. Eu não esqueci o nome da música, as meninas estavam aqui cantando. É um hino aí, muito bom, né? Então, canta um hino assim, cantar a Ave Maria também, mas foi um outro. Canta um hino assim, faça uma prece, um Pai Nosso em tom audível, evoque o seu anjo de guarda para vir te ajudar naquele momento no autodomínio, no autocontrole, e ele não vai dispensar a oportunidade de te auxiliar. Maria ficava ouvindo a palavra, né? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Marta podia deixar o serviço para outra hora. Por que é que a pessoa vai encerar a casa, varrer a casa 8 horas da noite, na hora do estudo aqui? Por que não faz isso durante o dia? A Marta estava trabalhando, fazendo serviço de casa, na hora que a luz maior do planeta estava no lar, que era Jesus. Maria não, Maria foi desfrutar daquele momento. Hora de tomar o café, hora do almoço, hora de fazer o culto no lar, é hora do culto no lar, é o momento, então, da sintonia, da afinidade com a espiritualidade maior. É preciso escolher bem, observar qual o tipo de escolha que tem sido feita. É uma escolha que incentiva a ansiedade ou que incentiva a serenidade. Então, aí Jesus fala assim, ó, porque Marta fala assim, Senhor, fala com a Maria para parar aí e vir me ajudar aqui. Fala com a Maria para deixar a sua presença e vir me ajudar. E Jesus diz assim, ó, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Isso há 2000 anos. Então, a ansiedade, ela decorre daquilo que eu não tenho, que não me pertence, e eu estou ansioso para ter aquilo antes da hora. E por que não esperar, não aguardar o momento? Aquilo que é do fulano, o Beltrano não vai colocar a mão, em absoluto. É do fulano. Então não há razão de tentar passar o carro à frente dos bois, em absoluto. Não precisa isso. Tudo tem o seu momento. O pássaro não morre de fome, não morre de sede. Ele morre porque alguém atirou nele, uma pedrada, alguma coisa assim.
Não lhe falta o necessário. E a ansiedade ela é decorrente do excesso, da procura daquilo que nós podemos aguardar, deixar para outra oportunidade. Então, todo o espírito, 100% do espírito reencarnado, 100% das pessoas que se consideram mortais são ansiosas. Ou deixam uma brecha enorme para a ansiedade, porque não enxerga o lado espiritual, não concorda que a imortalidade existe, não concorda que a reencarnação existe, não concorda que outra oportunidade terá, e quer resolver tudo numa reencarnação, sendo que há uma programação para a angelitude. Não é uma programação para hoje, para agora, não, em absoluto. Então, observa a sua idade. Você não chegou a essa idade assim no estalar de dedos. Não foi. São 20, 30, 50, 80 anos. Você conquistou o seu diploma do dia para a noite? Você sabe que não foi. Então, qual a ansiedade de querer resolver tudo do dia para a noite? Não, pense como espírito imortal. Acalme o seu coração. Tenha piedade do seu fígado, do seu estômago, dos seus rins. Porque esse excesso de energia negativa traz muita dificuldade para o corpo físico e encurta sobremaneira a nossa reencarnação. Então vamos nos amar mais, vamos agradecer a Deus pelo que nós somos, o que nós temos, com quem convive conosco. Então vamos lá no livro Superando a Ansiedade, Eulália Bueno, Maria do Rosário Del Pilar, o Espírito. Então, tua conduta, arraigado ao passado, ou seja, preso ao passado. O passado é importante, mas o que passou, passou. São águas passadas. O que eu tenho que observar é o efeito do passado. Não é querer trazer o passado para hoje, não. Isso aumenta a ansiedade. Como que algo que já foi embora nas águas do rio, eu quero pegar de novo e trazer? Aquela relação já passou, já foi no tempo. Qualquer nível de relação, por que ficar cultivando um desequilíbrio emocional sobre algo que não depende mais de você, dos seus recursos? Aproveite o seu hoje, o seu agora, o seu momento. Isso é o melhor que você tem. Observe em torno de si. As vibrações que estão ali são vibrações que estão ali para te ajudar na nova retomada. Arraigada ao passado, presa ao passado, encontras atrozes dificuldades a cercear as tuas intenções de te tornar melhor. Observa aquela mulher do Antigo Testamento lá, que olhou para trás e virou uma estátua. Não lembro o nome dela. Então ela olhou para trás e virou uma estátua. Nós devemos olhar para trás, sim, mas é rapidamente. O passado deve ser objeto de experiência para nós, de correção para fazer melhor hoje. É preciso compreender isso. A reforma íntima necessita do teu esforço constante para se concretizar. Se Jesus pudesse operar a sua reforma íntima ou a minha, ele teria feito isso com Judas Iscariotes. Ele teria feito isso com Pedro, que o negou por 3 vezes. Não fique malhando em ferro frio, isso é impossível. Ame a si mesmo. Não queiras, ao raiar do dia, despertar num padrão evolutivo, além das possibilidades que dispões. Coitada da lagartixa, se ela acordar querendo ser jacaré. Está caçando sarna para coçar. Não, agradeça a Deus o que você é. Contente-se consigo mesmo, é o que você precisa, é o que você merece. Os mundos onde Jesus conquistou aquele patamar evolutivo
de curar enfermos. Já se perderam em bilhões, em poeiras de sóis, de estrelas, no plural. Cada sol são bilhões de anos de existência. Jesus levou bilhões de anos para se tornar um espírito puro, um anjo do Senhor. E eu quero agora, nesse minuto. Haja ansiedade, haja coração para aguentar um negócio desse. Então, cada um de nós precisa se amar, se compreender, né? Empenha-te em conquistar, passo a passo, cada degrau da escalada espiritual que te compete percorrer, sempre munida de muita fé e perseverança. Mas eu queria saber o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Auto-observe-se. Busque munir-se dos recursos adequados ao trabalho. Você quer ser passista? Quero. Faça o curso de passe, ora. Você quer ser tarefeiro da campanha do quilo? Quero. Então fique sabendo, busque a coordenação. Qual o dia da campanha do quilo? Qual o horário da campanha do quilo? Mas se eu ficar de braço cruzado, não tem como. Eu tenho que fazer a minha parte. Jesus chama o tempo todo. Batei-vos, batei, abrir-se-vos-á. Pedi, obtereis. Então eu tenho que fazer a minha parte. Jesus pode fazer 100% da sua parte, da minha também pode. Claro. Mas o mérito vai ser dele, ele que fez. Eu vou continuar capengando por aqui. Então ele fala assim, não. O bom espírito fala assim, não, eu não vou permitir que essa sua prova seja retirada, porque quando você chegar aqui, você vai puxar a minha orelha. Muito amigo, hein? Por que você me livrou daquela oportunidade de crescimento lá? Por que você não me ajudou a travessia? Você foi tirar o obstáculo da minha frente e era a minha libertação. Eu ainda vou puxar a orelha dele. Ele fala assim, não, não tirei. Observa aqui, ó, eu estava do seu lado te ajudando, te incentivando. Mas eu não queria o seu salário, porque eu já tenho o meu salário. Eu queria te ajudar, para você ter o seu salário. Economiza a força que despendes constantemente em gestos encolerizados, renovando na prece, pensando e repensando cada ato no momento em que precede a sua realização. O Espírito dá a dica, renovando-se na prece. O que alimenta o Espírito é a oração. O arroz e o feijão alimentam o corpo. Então faça a prece, entre para o seu quarto. Não é o quarto físico de dormir, nós estamos falando, não. É o quarto mental. Deixe de utilizar a mente para pensamentos contrários ao Evangelho e passa a utilizar a mente para pensamento no campo do bem. Aí você trancou a porta do quarto mental, a vibração de ansiedade. E abriu a porta do quarto mental, a vibração da serenidade e da calma. Então é importante fazer a escolha certa. Constrói um mundo seguro ao redor de ti, fruto de teus pensamentos. O que gira em torno de mim é fruto da minha emanação mental. O que gira em torno do irmão e da irmã é fruto da sua emanação mental. Isso é maravilhoso. Isso é consolador, porque você não depende do passista. Você não depende de nenhum líder de outra religião. Você depende de você, exclusivamente de você. Porque o pensamento é um produto da sua mente. Esse é um lado da moeda. E o outro lado da moeda? Os espíritos são atraídos pelos seus pensamentos. Pelos meus pensamentos. Onde que está isso? Questão 553, 553A, do Livro dos Espíritos. Ah, mas esse livro deve ter sido editado na semana passada, né? Porque eu não conheço ele. Não, meu amigo, está aqui desde 1857. Aqui entre nós, 1857. 143, 167 anos entre nós aqui, ó. O Livro dos Espíritos. Questão 553, 553A. Na biblioteca aqui tem para empréstimo também, né? É só seguir lá os critérios da biblioteca. Constrói um mundo seguro ao redor de ti. Não precisa saber a cor da sua aura, não. Precisa não.
Observe o que a sua mente está produzindo. A sua aura, a minha aura, é efeito do pensamento. A vibração exterior é efeito da vibração interior. Então a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se você chega perto de alguém, alguém não quer nem conversa e sai correndo, sem te conhecer, observe como anda o seu coração. Qual a vibração que você está oferecendo? Agora, se a pessoa fala assim, nossa, que saudade, que alegria te reencontrar. Não, não vai embora não, quero um abraço primeiro. É porque a sua vibração, você está fazendo um esforço para mudar essa vibração interior. E você se sente mais agradável. Os seus centros vitais, os 7 principais que o irmão ou a irmã aprende no curso sobre paz, no ciclo de estudos, estão perfeitamente alinhados, harmonizados, energizados, nivelados. E aí você está harmonizado. Foi Jesus que te fez essa harmonização? Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele te ensinou, ele me ensinou. E aí você fez um esforço para vencer as más tendências, vencer as causas da ansiedade. Então, constrói um mundo seguro ao redor de ti, fruto dos teus pensamentos e realizações para que possas seguir adiante, sem deixar pendências que te exijam o doloroso retorno. Se eu comprei a prestação na loja A, não adianta depois eu querer ir pagar na loja B. Meu débito é com a loja A. Então, se eu faleci e deixei questões para serem resolvidas aqui, vai ser doloroso o retorno para resolver, porque eu estava junto. No dia a dia, por que é que nós não reconciliamos enquanto estávamos a caminho? Por que é que nós não demos ensejo ao trabalho da serenidade e da calma? E demos ensejo à ansiedade? Porque o espírito retorna à vida espiritual pelo fenômeno da morte, levando o que é seu, o que está registrado na escritura da sua consciência, do seu cartório. E aí chega no plano espiritual, muitas vezes, quem poderia já ser um amigo, ser um companheiro, uma companheira no plano espiritual, é algo que às vezes requer uma reencarnação conjunta para estar realinhando entendimento. Quem quiser compreender melhor, o livro Renúncia, do Espírito Emmanuel e do médium Franciscano Xavier. Então é importante compreender que quando se trata de herança espiritual, o espírito herda é de si mesmo, ele é fruto de si mesmo. Herança material é que se permite, então, tomar posse de algo que foi fruto de trabalho e de conquista de outras pessoas. Claro que numa análise mais profunda e mais ampla, nada está isolado na natureza, tudo tem uma razão de ser. Então, prosseguindo, pensa que teus atos ficarão indelevelmente gravados no éter e tua alma arrastará consigo as cicatrizes da dor ou a aura de paz que cultivaste pelo caminho. Então, quando eu passo a entender que a minha mente e o irmão e a irmã, que a sua mente tem 3 estágios, subconsciente, o consciente e o hiperconsciente, passado, presente e futuro, e que tudo aquilo que eu... Opa. Graças a Deus, né? Obrigado. Então, quando eu passo a entender que o que eu penso, ou seja, eu tive que deixar de pensar algo para pensar naquilo, a minha mente, então, foi lá, captou e trouxe para o meu presente mental, quando eu tenho certeza disso, que na hora que eu não precisar utilizar mais aquilo, isso não vai voltar, não, porque já é propriedade minha. Eu entrei na sintonia, na vibração. Então já está no meu presente. Aí eu não vou usar, eu não consigo descartar isso. Isso vai para onde? Para o meu subconsciente mental.
meu passado mental, o meu porão, o meu depósito mental, meu armazém mental, fica ali guardado. Passa a ser um produto meu. Se foi um pensamento do bem, é algo bom que eu vou guardar. Se foi um pensamento contrário, ou seja, algo, porque todos nós, então, como falamos, somos criaturas de Deus. O que está em nós e vai ficar em nós é a essência do Criador. É a sementinha de Deus. A lei de Deus está na nossa consciência. Tudo aquilo que eu atrevidamente, indebitamente, adquiri e coloquei dentro de mim, e que é contrário à lei de Deus, eu vou viver um permanente combate ruim dentro de mim. Não é aquilo que o nobre apóstolo Paulo diz assim, ó, combati o bom combate, guardei a fé. Foi um combate bom porque gerou uma fé. Ele não fala o tipo do combate, não importa. O que importa é o efeito, é a intenção. Então ele gerou a fé. Aí ele fala assim, combati o bom combate, guardei a fé. É diferente. Esse bom combate vai fazer com que ele desenvolva virtudes, tais quais a serenidade, a calma, a tolerância, a capacidade, primeiro, de se aceitar. Se eu não me aceitar, como que eu vou aceitar o meu semelhante do jeito que ele é? Como que eu vou aceitar aquela pessoa do jeito que ela é? Eu vou começar a trabalhar a ansiedade quando eu quero que ela seja do jeito que eu quero. Eu estou fazendo algo impossível. Porque Deus cria o espírito com a sua individualidade. Eu estou querendo mudar a individualidade da pessoa. O máximo que eu posso fazer é o que Jesus fez com Judas, deu um abraço, beijou a face dele, perguntou assim, a que viestes, amigo? Mas não tem como mudar o interior mental da pessoa. Muda quando ela achar que ela deva mudar. Muda quando ela se cansar da ansiedade, isso virar uma enfermidade, aí ela vai começar a se modificar. Deus tem os mecanismos corretos. Não cabe a mim mudar ninguém, não cabe ao irmão ou à irmã mudar ninguém. Cabe a mim me modificar e pela minha modificação, pela minha reforma íntima, então, pelo meu exemplo, eu ser um roteiro, o irmão ou a irmã ser um roteiro para que a pessoa se modifique quando ela achar que ela deva se modificar. Ah, mas ele não muda nunca. Aproveite para trabalhar a paciência. Como que a pessoa vai trabalhar a paciência em situação que é tudo paciente, que é tudo calmo, que é tudo sereno? Não, é preciso vir algo contrário para convidar a pessoa a desenvolver aquela virtude que existe dentro dela, mas que está em grau germinativo para ela desenvolver. Então, aquela paciência, aquela pessoa daquela maneira, ela veio para te convidar à paciência, ao desenvolvimento da paciência. Por isso que eu não posso criticar a pessoa. Eu tenho que falar assim, fulano, você é o meu anjo. Eu falo, mas anjo? Eu não quero te ver morto. Assim, não, porque você me dá a oportunidade de me tornar paciente, tolerante. Porque não é fácil, não. Então, para mim, você é o meu anjo. Então, é isso que é preciso ser trabalhado dentro de nós. O recurso está dentro de cada um de nós, mas se eu for deixando passar as oportunidades, então quando eu reclamo do ônibus que me largou no ponto, do motorista que me largou no ponto, era para eu refletir. Veio na ponta da língua a vontade, né, de falar aquela coisa. Mas eu preciso trabalhar a contenção. Eu estou aprendendo para me autoeducar, para a minha transformação, para a minha modificação. Se não, vai resolver alguma coisa vai, mas é muito pouco. Se eu estou querendo resolver mais, eu preciso pedir ao anjo de guarda para me ajudar a fixar isso dentro de mim. Pensa, então, é da lei que sigas, levando contigo o destino que construíste. É da lei de Deus que eu siga, levando o que eu construí, levando o que eu possuo. Ou seja, eu sou eu mesmo, de outras reencarnações. Se eu estou querendo me modificar,
isso vai ser difícil, mas não impossível. Mais difícil é eu querer modificar os outros. Porque eu vou ser escravo daquela pessoa, de quando ela quiser. É importante que eu seja escravo de mim mesmo, do meu orgulho. Porque o meu orgulho está sob o meu controle, porque eu que o criei. Então é importante que eu sofra por mim. Não é sofrer pelos outros. Os outros eu tenho que me apiedar, ter compaixão, fazer oração por eles. Mas eu tenho que sofrer por mim quando eu já sabia e caio novamente. Então é preciso que naquele momento ali eu desperte dentro de mim aquele desejo de modificar, de me transformar. Então, para finalizar, o semeador é sempre o que promove a colheita e a colheita é fiel à semente plantada. Então, por que eu vou escolher a semente da ansiedade se eu posso escolher a semente da serenidade e da calma? Se eu posso escolher a semente boa, que vai dar bom fruto, por que escolher a semente deteriorada, a semente bichada? Se está em dúvida, faça uma oração, peça seu anjo de guarda para te ajudar. Faça a boa coisa para colher boa coisa. Ou seja, observe o que está doando, o que está sendo feito, porque eu sou fruto, você é fruto disso mesmo. Agora é para finalizar mesmo. Embora a vida se renove a cada reencarnação, ela é a sequência exata do que foi vivido anteriormente. Segue sem esquecer que a tua conduta de hoje ditará o teu dia de amanhã. Só faltou o amém. Então, nós somos juízes de nós mesmos. E pegando o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. A cada um será dado segundo as suas obras. O texto está todo dentro do Evangelho, numa visão mais atual para nós hoje. Mas sempre o Cristo é o guia, o modelo, e o Evangelho vai ser sempre o roteiro para todos nós. Em que pese, mudem as palavras, mas a essência é a mesma. Nós estamos agradecendo aí a Messia, né, Messia? Muito obrigado pela oportunidade, né, pelo convite do estudo. Agradecendo cada irmão, cada irmã pela paciência, pela boa vontade de nos ouvir. Agradecendo ao benfeitor, à benfeitora amada, né, pela inspiração, a intuição e o entendimento para cada um de nós e que essas vibrações representem um grande estilo nessa mudança de conduta. Primeiro para mim, né, sem ser egoísta, e depois para todos os irmãos também. Que Deus nos abençoe e até uma outra oportunidade, por aqui ou por aí, né, pelos caminhos da vida, que assim seja. Você falou a frase, né? Nós somos juízes de nós mesmos. É muito interessante, né? Porque reflete a nossa conduta, as nossas ações e o que a gente faz, né? A casa agradece a sua presença e por compartilhar todo esse conhecimento a todos nós, viu? E que tenham outras grandes oportunidades da sua presença aqui com a gente. Para o mês de julho, vão se mudar as equipes, tá? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, guiar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade e que tudo que foi falado, tudo que foi trazido seja absorvido de modo que possamos rever a cada passo que damos, a cada olhar que temos, a cada abraço que damos, no sentido de nos tornarmos melhores, que a nossa conduta seja melhor a cada dia. Que assim seja.